Olá, amigos. Graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Como alguns amigos que me seguem aqui no Facebook sabem, a gente está fazendo uma série de estudo sobre mediunidade e a gente ainda está na intuição e inspiração. A gente vai estudar mais ou menos umas 12 a quase 15 modalidades mediúnicas dentro de um olhar metafísico, dentro de um olhar holístico, dentro de um olhar, vamos dizer, até sociológico, psicológico, psicoterapêutico, mas não religioso. Não, 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 não. Eu e meu não, 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 mas é não, 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 não mesmo, viu? E eu estava aqui escrevendo com pombogiras, né, e também ciganas, Sarita de Saragô, Samanta, Pombogira Maria Padilha das Almas, que eu tenho muito orgulho de todas elas, né, e outras em si. E eu perguntei para elas, né, o que elas estavam achando do meu modo de falar, do jeito. Elas me deram uns toques bacana para mim me acalmar mais, melhorar. Eu sou tranquilo para crítica. Elas não me criticaram, mas falaram a realidade. Mas elas me trouxeram uma coisa muito interessante, né? Falando para mim que o que mais bloqueia a mediunidade da intuição e da inspiração é o julgamento. E hoje me deu essa intuição mediúnica e inspiração depois que elas foram embora, né? Só lá posso dizer que foram, porque eu deixei de ver, mas não quer dizer que elas saíram do meu campo vibracional, mas pelo menos visualmente, pela clarividência ou vidência eu não as vi mais, nem pela clareaudiência eu as ouvir, né? Ou audiência em si, mediúnica. E me deu esse, poxa, eu vou falar sobre isso. Como é uma sequência de estudos, eu vou apenas falar sobre o julgamento, sem explicar o que é intuição e inspiração, por mais que abaixo deste vídeo eu vou botar um link do meu site para quem quiser seguir. Lá está em número, né? Tudo numerado, perdão, do 1 a 2, 3 sobre a intuição, é só a pessoa ir lá e se aprofundar se quiser. Ou no próprio vídeo em si depois, né, eu vou colocar também o link para a pessoa procurar sobre a intuição e se inteirar o porquê que elas falaram que o que bloqueia a intuição é julgamento. Simples. Em primeiro lugar, quem julga muito a vida alheia e quem tem o costume feio de apontar, de julgar, de querer preponderar sobre o outro, as suas vontades, os seus desejos, as suas manias, né? Ou quando não, engrupir no outro as suas verdades ou que a pessoa acha como realidade, até que mesmo que ela tenha uma certa razão e uma certa, vamos dizer, aquisição moral e ética, apesar que quem é moral e quem é ético, o que menos faz é julgar. Mas quando tem uma certa noção entre o bem e o mal, e assim começa a julgar a vida alheia. Elas falaram para mim que o julgamento é uma das frequências vibracionais que mais dão trabalho para o mentor julgar. Porque quem julga, além de se preocupar com a vida do outro, da forma que o outro faz ou deixou de fazer, ou preconizar na vida alheia como ele deve ser julgado, condenado, como deve ser castigado, né, injuriado, perseguido pelo próprio julgamento, né, ou até mesmo educado pelo julgamento que seja, ela, além de perder o tempo com o próprio julgamento, ela perde muito o seu tempo de existir por dentro. Quase sempre uma pessoa viciada em julgar, em fazer observações onde o seu julgamento não tem nenhuma análise e reflexão produtiva. Qual a diferença da análise e reflexão para o julgamento? Todo julgamento é pejorativo. Nunca enxerga no outro algo que pode mudar, mas sempre pontua no outro uma falha que tende a piorar. Porque no fundo, a gente só julga pontuando no outro o que tende a piorar quando nós encontramos afetivamente, emocionalmente, intelectualmente ou psiquicamente falando, ou até no modo vivente do dia a dia, algo que se assemelhe com os nossos defeitos e com as nossas maledicências. Muitas das vezes, as mais secretas, as mais misteriosas, mas aquelas que se encontram em nós.
E só nós, por nós mesmos, sabemos o quanto aquele que nos incomoda e que nós julgamos quase 24 horas por dia, 365 dias, num ano, é semelhante em sintonia, em grau enorme com as nossas maledicências. A diferença é que muitas das vezes ele tem coragem de se expressar errado e nós não, mas nós alimentamos o erro em nós. Outra coisa que o julgamento faz, pegando esse link que elas falaram, né, que o julgamento tolhe, barra, bloqueia qualquer frequência em onda elevada espiritual, porque a pessoa que é viciada em julgar a vida alheia, né, ela perde o tino da sua existência interior. O que é existência interior? Existir interiormente. Você pergunta para a pessoa quem ela já diz, eu sou terapeuta. Não, quem é você? Alguém pergunta para o Edson, Edson, quem é você? Eu sou o Edson. Mas se você perguntar para uma pessoa que tem esse cacófito, né, essa prolixidade de julgar a vida do outro, quase sempre ela vai primeiro dar o nome, sobrenome, RG e quando não, o que fez, o que deixou de fazer, e ele vai puxando todo o seu currículo até dizer, é eu. Porque ela se empendura nos seus feitos, ela não se conquista nos seus fatos interiores. Então, tanto a intuição, que é uma coisa, e a inspiração, que é outra, totalmente diferente uma da outra, nisso elas se assemelham muito, porque elas não se sintonizam bem com o ser humano que apenas insista para fora, mas não existe por dentro. A existência por dentro é quem você é, o que você nutre. Quando alguém pergunta o que você é, não é a profissão que você segue. Abre aspas, quando um espírito vibra em você, alguém vibra em você e pergunta para o teu casco corpo físico e para o teu casco vibracional, sensorial, mediunidade, quem você é, ele não está perguntando se você é juiz, é advogado, é doutor, é terapeuta, se você fala alemão, inglês, se você fala italiano, aramaico, hebraico, latim. Ele está perguntando a sua essência o que você nutre. Quem você é o que você nutre, não é o que você faz. Então, pelo que a pessoa nutre, se é uma pessoa que só se encontra em latente julgamento, prejuriando a vida alheia, falando mal da vida, mesmo que ela se ache com a razão em termos de superioridade moral e ética, mas entre julgar e fazer diferente, faça diferente. Entre julgar e fazer-se em vida a diferença, faça-se em vida alguma diferença. Porque só ficar julgando, quando o mentor vem tentar vibrar pela intuição ou pela inspiração, o que ele vai encontrar nessa pessoa? Muita inteligência e pouca sabedoria. Muito conteúdo taxativo, afirmativo e sequenciadamente repetitivo em dogmas, sofismos, pragmatismos, idolatrias, manias, fobias, vícios, apegos e ansiedades. Quando não, na maioria das vezes, carências. Porque quem julga demais dá muita atenção ao que se faz para fora, o que se tem para fora, o que se recebe por fora, e mal e porcamente cuida da sua existência interior. E a mediunidade de inspiração e até mesmo a de intuição, ela fica a cargo do que nós nutrimos, não do que nós fazemos. Do que nós somos, não daquilo que nós estamos. Então, as pombogiras falaram para mim claramente, Edson, nós temos uma dificuldade para mediunizar outras pessoas de outras correntes, mesmo que nós nos transfiguramos em outras roupagens, porque assim o estavismo religioso ou o preconceito intelectual ou o falso conceito moral das pessoas nos pedem, né, roupas diferentes, posturas diferentes, linguajar diferente, por mais que a mensagem seja identicamente a mesma. Amor, fraternidade, ternura, compaixão, amizade, reforma íntima, empoderamento, verdade e justiça, né? Caridade e o bem. Então, são pessoas quase sempre
que tem a sua religião ou religiosidade como um posto de refúgio de suas incoerências, né? Pela sua incompetência de se achar vívido, vivo por dentro, de se encontrar existente por dentro. Tipo, o Edson está aqui se prestando em falar para vocês algo que ele nutre e sente. Se é certo ou errado, eu jogo para o universo. Só ele pode me julgar. Nem eu perco meu tempo me julgando e julgando a vida alheia. E se alguém me julgar, faça-se à vontade. É um tempo que as pessoas perdem de se reformularem, de se melhorarem e de se fazerem melhores por si próprias. E se terem mais autossuficiente por si mesmas. Então a gente vê muitas pessoas em várias religiões, em vários conceitos filorreligiosos e até mesmo científicos, sociológicos, por que não dizer também, e científicos, né, como a gente falou, mas elas acabam, muitas das vezes, empoderando-se de uma postura de um julgamento aonde a sua religião é superior, aonde só os seus mentores são os corretos, só o que ela segue e a sua interpretação do que ela segue, o olhar que ela vê é o correto, mas engraçado, quase sempre não tem, né, a substância necessária para dar paz interior a quem assim procede. Não tem o conteúdo essencial e de importância, de necessidade à alma, ao espírito, daquilo que se diz tanto preconizar com tanta força, né, com tanto julgamento no modo vivente dos outros, daquilo que ele ou ela segue como ideal para buscar a paz, como ideal para ser um ser humano melhor, coisa que muitas das vezes, julgando a vida alheia, perde o seu tempo de cuidar do seu barraco interior e existir nessa interioridade a ponto de tornar um conceito racional lúcido um fato vivencial e um preceito de conceber útil de um fato existencial em si e por si, na sua intimidade, deixando de lado as inutilidades e futilidades de apego, as inutilidades e futilidades de carência, né, que acaba nos torneando incompetentes. Porque nós pregamos o nome do Senhor, o nome de Buda, de Jeová, de Alá, de Jafé, gritamos saravá, falamos aleluia, mas nós não temos paz com aquilo que nós dizemos. E nós buscamos paz naquilo que nós seguimos, mas nós não nutrimos paz por nós mesmos do jeito que somos. Então, há um descompasso de realidade esdrúxula, estúpida e horrenda, muitas das vezes, na vida de muitas pessoas que acometem-se essa perca de vida e de tempo de ficar julgando a vida alheia. Por isso que a mediunidade de intuição e de inspiração não é muito estudada com a seriedade que se exige, né? Abrindo aspas, a doutrina espírita ou alguns grupos espiritualistas que hoje, graças a Deus, estão abrindo mais o leque para isso. Por quê? Porque entende que para o médium ser um bom médium inspirado, e a vantagem de ser um médium inspirado é que ele é mentor de si mesmo, pela sua reforma íntima, caráter, conduta, integridade moral e ética de bom senso espiritual naquilo que se diz seguir, e o seu mentor já não é mais uma entidade, é o universo que lhe expõe entidades que com ele se afinizam. Aí vem a inspiração. A intuição não foge muito essa regra, por mais que seja algo um pouco mais físico, né? Como a gente comentou nas lives passadas. Algo físico no sentido de a intuição ela é mais, vamos dizer, encrasurada nos nossos sentidos, de certo e errado. A inspiração ela é algo liberta deste contexto que eu acabei de dizer, mas ela é totalmente solta, ela é suave, não só na inspiração, mas nessa fraternidade, nesta senso ecumênico, nesse senso universal que é do nosso espírito, que pertence à nossa alma, mas ainda não convence o nosso ego, não satisfaz a nossa mente e não pacifica o nosso grau de consciência.
Valeu? Então, quanto mais nós julgarmos a vida alheia, o exercício de não julgamento de Jesus, deste avatar, deste Cristo, quando diz, não julgue mais, não peque mais, homem, conheça-te, a verdade te libertará. A verdade de um ser não é os atos que ele acomete, é os fatos que ele nutre. Quantos de nós, muitas das vezes, eu mesmo já me peguei assim, de falar coisas que no fundo eu não sentia, de acometer, fazer, sustentar coisas, manter funcionalidades, e eu no fundo do meu ser, eu estava me sonegando, me negando, me agredindo, me bocoitando, me batendo, me ferindo e me barrando de ser autêntico, pelo menos para mim. Conceber em mim, não para os outros entenderem e saber. Cada um cuida de sua intimidade, como eu não estou aqui metendo bedelho na intimidade de ninguém. Então a gente entende que a intuição e a inspiração necessita do ensaio da reforma íntima, que foi como eu terminei a última live, né? A gente vai botar o link aqui, eu já disse, vou deixar aqui depois que dá uma arrumadinha nesse vídeo. E também, principalmente, com essa reforma íntima, o exercício do não julgamento. Porque o julgamento tolhe a nossa sensibilidade. O julgamento tolhe a nossa sensibilização. Sensibilização com o nosso interior que deve existir. O que eu sinto tem que ser tão concreto como esses lábios que eu toco. O que eu penso em mim e que não boto para fora tem que ser tão concreto como essa mesa. Aí eu existo em mim. Só assim eu posso ser um canal mediúnico seguro e saber diferenciar o que é meu e o que está transpassando por mim, mas não é apenas algo que eu possuo, é algo que está, de alguma forma, entrando em cumplicidade com o meu psiquismo e que eu possa possuir, mas em graus conscienciais diferentes. Mas quando estou mediunizado, com a inspiração ou a intuição, esses graus se ampliam. Isso é fascinante, mas eu só vou ter esta resposta, essa afirmativa, essa verídica se fazendo real dentro de mim, quando eu, por mim mesmo, entender como eu existo em mim, por dentro. Então, o que eu faço para fora equivale a nada, se por dentro eu me desconheço por completo. Apesar que a gente vive uma vida inteira desconhecendo-se. Mas se você começar a fazer o exercício da reforma íntima e do não julgamento, o grau do teu autorreconhecimento em si explodirá de uma forma expansiva, não agressiva, o teu benemérito, que há de lhe intuir, que há de lhe inspirar por si mesmo, nos processos anímicos, que também eu falei nas lives anteriores, de uma forma positiva. Não mais de uma forma estavista, apegada, não mais de uma forma preconceituosa, ou de uma forma, vamos dizer assim, descabando, não só para o preconceito, mas muitas das vezes para afirmações desconexas com a realidade. Pregar o nome de Jesus e desejar o mal para o vizinho, acender vela para orixá e pedir o mal para um ser que é pura luz, né? Tratar um compadre que tem muito mais o que fazer, um Exu no plano espiritual, convidando ele para noitadas de festa, ou quando não, para trabalhos escusos. Coisas neste tom, ok? Já está 19 minutos, pelo menos eu agora, né? Porque eu vou dar uma gabaritada nesse vídeo, eu vou cortar algumas coisas, principalmente no começo. Eu estou meio atacado da rinite, mas eu recebi duas perguntas bem interessantes que dá para coligar com esse processo do julgamento e o que o julgamento faz com a gente. A pergunta é de uma amiga e ela pergunta assim, o canal com os mentores está sempre aberto? É a pergunta dela. Ou é apenas quando ele percebe que se faz necessário? Primeiro lugar, o mentor tem o que fazer, então é quando ele percebe que se faz necessário. Não há uma hora, um momento. Então não precisa ser no terreiro nem na casa espírita. Agora precisa ser num templo interno de carne e osso que resida, que more alguém. Que não seja apenas uma casca vazia, que é uma Maria mole, Maria vai com as outras. Que não seja apenas um ser que vive copiando, né, o modismo, vive decorando os livros, vive
falando palavras bonitas, fazendo textinhos caprichosos, repetindo jargões, mas não tem aquilo como algo que sai de uma fonte vívida, que saia de dentro de si com vida, não apenas como uma cópia de um expressismo mecanizado, como uma dança de robozinho break, ou quando não, um bafo quente que por dentro já está mais de que morto, porque não tem fato real. Então, meu amigo, o que eu posso dizer é isso, baseando-me na conversa que eu tive com as entidades e também em alguns livros espíritas, né, que falam sobre mediunidade. Casa vazia, ladrão entra pela porta, da frente, chutando e se sentindo dono. Por quê? Porque as pessoas muitas das vezes entram no automatismo, né? De quando não estão julgando a vida alheia, se julgam superiores aos outros e acabam se esforçando muito mais para se manter num ar de superioridade, ou quando não, numa fantasia de bondade, enquanto por dentro esquecem as maldades inferidas, esquecem as maledicências pútridas que lá estão em burilamento e devem ser trabalhadas, que não é vergonha para nenhum. Eu trabalho coisas podres em mim, coisas estragadas em mim, porque eu estou em evolução e estou tentando. Espero que cada um, dentro do seu tempo, que não é meu julgamento, tente também. Então, minha amiga, ser canal mediúnico dos mentores e os mentores em si, quando eles veem que há uma necessidade, o que é uma necessidade? Eu nunca fui mediunizado e intuído pelo mentor para jogar na Mega Sena. Eu acho que eu tenho necessidade de ganhar um dinheirinho aí fácil. Mas não é uma necessidade que o mentor vê. Eu tenho necessidades, mas a necessidade que o mentor nota em nós, quase sempre, se for mentor, para não dizer sempre, é uma necessidade comum ao coletivo. Não é apenas comum ao unitário, meu umbigo, meu nariz, minha testa, ao meu eu, pelo que eu faço. Mas é o meu ser pelo que eu sou, no senso do que se faz em mim. Não é verdadeiro, num ser verdadeiro. Então ele vai me magnetizar, me intuir, me inspirar, quando eu estiver falando talvez com uma pessoa, até dentro do ônibus, que eu estou ali cheio, com a cabeça cheia de conta, cheia de coisa, mas na hora me vem aquela inspiração, até intuição, e eu dou um acalento. Eu dou um acalento acima das palavras de sofrimento que aquela pessoa me transferiu. Eu trago esperança em cima daquela dor que aquela pessoa está sentindo. Mas nas minhas palavras não haverá conformismo, porque conformismo é coisa de boca para fora. Haverá esperança, haverá lucidez. Aí vem a inspiração espiritual. Porque toda a inspiração espiritual, principalmente inspiração, não posso falar intuição, ela acalenta as piores dores com a motivação do amor próprio. Ela apacenta os piores sofrimentos com o antídoto da esperança do benemérito, de estar vivo, de existir e de ser um ser humano capaz, por mais que ainda aquela pessoa sofrida não se tenha, mas ela é capaz. Basta ela ter paciência, basta ela se amar, e basta se ela, por ela mesma, respeitar o seu tempo. Então, a inspiração não tem momento, e a intuição também. Porém, a inspiração, que eu particularmente acho muito mais superior, em termos mediúnico, de que todas as mediunidades, até a incorporação, eu entendo que ela nunca vai trazer um aconselhamento ou qualquer tipo de mensagem desconfortável, ruim, má, negativa, pejorativa. Sempre vai trazer um acalento, ou no mínimo até ser inspirado para ficar quietinho. A sua presença é um bálsamo de conforto a quem está na labuta, infeliz da dor e do sofrimento. Valeu, minha amiga? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta de uma outra amiga em si. Aí ela fala assim: entendo que a intuição, não é inspiração, é um portal aberto, assim como a inspiração também, minha amiga, em que qualquer frequência pode sintonizar. Não. A inspiração, ela só se sintoniza, mesmo que você, por exemplo, eu perdi o meu avô há uns anos passados, foi o último desencarne da minha família.
Eu estava muito mal. Por mais que eu veja espírito desde pequeno, escute espírito, eu não estava bem. Desde manhã eu fui inspirado. Eu não vi espírito nenhum. Eu ia na casa do meu avô, ele desencarnou pela manhã, eu ia na casa dele ver ele à tarde. Eu tinha marcado com ele 6 horas da tarde, às 18 horas. Estou contando até uma coisa pessoal para vocês sentirem que isso é com todo mundo. Eu não vi espírito, não tive sonho, não tive nada. Algo em mim, e foi aqui, ó, disse, vai ver se eu vou. Eu não pensei 2 vezes, eu fui. Talvez se fosse intuição eu ia teimar, eu ia dizer, não, não vou. Porque a intuição ela é muito lógica, ela é muito mental. A intuição, ela precisa, se não vê, ela precisa imaginar. A inspiração, ela não precisa nem imaginar, ela concebe. E ela concebe com uma tal força a inspiração que ela cebe o nosso raciocínio a uma certeza absoluta de todo o teu ser. A inspiração é uma leitura energética total. A intuição ainda ela é muito mental. A inspiração ela é o equilíbrio da mente, do mental, com a brandura do sentir, não com os sentidos e sentimentos. A intuição ainda ela é escrava de sentimentos e de pensamentos e de raciocínios. Já a inspiração, ela fica apenas dependendo do sentir. Dessa concepção muito, muito sutil, mas extremamente poderosa, que é sentir. Não é dar sentimentos. Sentimentos é depois que a gente pensa com a intuição. Por isso que muitas das vezes, quando a gente é inspirado, a gente faz as coisas e fala, nossa, como é que eu fiz isso tão bem? Agora, quando nós somos instruídos, quase sempre a gente pensa, para aí que eu vou fazer isso aqui, só um pouquinho aí, tem uma coisa aqui, eu estou com uma intuição. Agora, a inspiração, ela é instantânea, automática. E a intuição, de alguma forma, ela é sistemática, ela vem aos poucos. E quando ela vem com muita força, pode ter certeza que a gente precisa dar uma parada, parece para o corpo se ajustar ao que o pensamento está concebendo, ao que o pensamento está idealizando. A inspiração não, ela já move o teu corpo, move tua cabeça, você faz as coisas e faz inspirado muito bem, e depois você para e fica, mas eu fiz isso? Aí você vê o quanto é magnífico a mediunidade de inspiração e, por que não dizer, o quanto é muito legal, importante, a mediunidade de intuição. Então, a intuição, que é a sua pergunta, amiga, como ela escreveu, eu entendo que a intuição é um portal aberto? Claro que é. E mais a intuição de que a inspiração, para acabar essa live de adendo especial, nesse contexto de tema do que mais bloqueia a intuição e a inspiração, é o que mais bloqueia a inspiração. Por quê? Porque a inspiração, ela não é presa no teu bem e no mal. Mas se você for uma pessoa que se bloqueia ao ponto de ficar julgando e não existindo por dentro, que eu comecei a falar no início dessa live, fica difícil até para um espírito te inspirar. Porque você é tão oco por dentro e tão não existente por dentro, e tudo que você faz é tão fútil, tão superficial, que ele vai inspirar o quê por dentro em você? Um nada. É mais fácil você se inspirar e ficar olhando para os lados e se perguntando o que é isso, o que é isso, e achar que é um obsessor. E não é uma inspiração. Porque você precisa fazer algo bem, enquanto a tua cópia de manejo de vivência não sabe experimentar algo com naturalidade, por apenas existir. Guardem o que eu estou falando para vocês, meus irmãos. Para quem quer evoluir, não porque está saindo de mim, creio que vai ajudar. Porém, já a intuição, que é uma coisa mais terra-terra, que ainda é meia presa entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, mesmo assim atrapalha um pouco, minha amiga. Mas é um portal aberto. É um portal aberto. O médium pode se intuir, pode se inspirar julgando a vida de todo mundo. Agora, se inspirar, não. Intuir, sim. E quando intui, acontece o que a gente vê aí. Um monte de médium bom com intuições afinadíssimas, mas sempre com conceito repetitivo. A intuição, é mais fácil o médium pela intuição, porque fica entre o bem e o mal, entre o mentor ou o obsessor. Já a inspiração fica só entre os mentores, porque ela inspira num refinamento de espírito e alma, e a intuição é num aprimoramento de ego, mente e consciência. Ok? E isso, consciência, grau de consciência, podem entender que, com isso,
A intuição, ela vai, vamos dizer assim, muitas das vezes não vir com um conceito tão límpido. Muitas das vezes você vai ter uma intuição, se você está todo bloqueado, cheio de julgamento, vazio por dentro, oco, só copia. Tipo, você não é o que demonstra. Você só demonstra, mas não é o que faz. Você é uma farsa. Como sentir e como raciocinar e como lucidez interior. Você só copia a leitura, texto, livro, você só faz para agradar os outros e você só quer aprender por fora. Só repreende por fora também, mas não se aprende, não se conquista, não se observa, não existe por dentro. Pode ter certeza, meus amigos, que a tua intuição ela tende a vir só favorecendo a quem lhe favorece, só lhe ajudando a quem lhe apresse, só lhe acomodando e se acomodando-se com quem compartilha com suas ideias. Qualquer crítica para um médio assim, nesse tipo de faixa etária de intuição, é um tiro no meio da testa. Aí todo o equilíbrio dele, moral e ético, pelas grandiosas intuições religiosas, cai por terra. Porque ele não tem uma afabilidade, uma segurança, uma real boa vontade, lúcida e sincera, que endossa tudo aquilo que ele faz e, quando não, tudo aquilo que ele fala para os outros. Já a inspiração, não. A inspiração, quando a pessoa realmente é inspirada, e isso, repito, ela pode até ser uma pessoa ruim em ser inspirada. Pode, mas vai ser difícil ela perceber que é uma inspiração e ela cometer algo bom. Agora, se uma pessoa já vibra numa faixa etária de honestidade, nem vou falar de bonzinho e malzinho, de honestidade, de princípios, de caráter, de conduta, de moral, de ética, curto e grosso, não faça para o outro o que você não quer para si mesmo. Não cometa na vida do outro o que você não deseja para si próprio, com certeza você já vai se inspirar mais. E com essa inspiração há de se aprender mais e também de se repreender mais. Porque a inspiração, vindo com lucidez, quando você já está na sua forma lúcida em fazer o bem, ela é educativa. Ela é corretora. Agora, quando você faz o mal, um monte de porcaria, um espírito de luz, vê que não tem ninguém ali e inspira uma pessoa ruim, ela não é educativa. Ela não é elucidativa. Ela é apenas, vamos dizer, como se funcionasse como uma espécie de torpor. Ela lhe trava, ela lhe barra, ela já se torna muito mais numa pessoa que já vibra numa energia ruim, uma inspiração de um mentor, conforme a situação, né? Ela é uma polidoura, ela lhe tolhe também, mas ela não deixa de passar a sua informação. Pode notar que uma pessoa, quando ela é negativa, né, sem julgamento, que eu não estou citando nomes, é apenas um estudo, ela tem as intuições, aí ela faz o bem, para ela aquilo não é nada, e nem deve. Porque até quem faz o bem desinteressado, sem ver alguém, não tem que guardar os benefícios que faz, tem apenas que se sentir em paz pelaquilo que é. Mas, ao mesmo tempo, para ela é indiferente se aquela pessoa vai comer ou não, se está bem ou não. Agora, quem faz o bem pelo bem, e ser inspirado pelo Espírito conforme as ocorrências, ela pode até nunca mais ver aquelas pessoas, mas toda vez que ela lembrar, ela vai desejar o melhor para elas. Ela não vai se desfazer do bem que ela fez, mesmo que talvez agora não seja mais material, como um prato de comida, mas pelo menos uma oração ela vai enviar, um pensamento positivo ela vai dar. Contrária daquele que pode ser inspirado, pode, por que não? Conforme os espíritos que vão nos inspirar, não nós, uma pessoa negativa. É mais fácil ela pensar, poxa, como eu fui trouxa, dei um prato de comida, eu poderia ter guardado meu dinheiro e ter tomado uma caixa de cerveja. É muito diferente, valeu? Então, minha amiga, os portais para a intuição são totalmente abertos, para obsessor e para mentor. Agora, para inspiração, isso é coisa de mentor. Inspirar coisas para o amor não é coisa de obsessor. Eles não conseguem vibrar nessa frequência. E não conseguem acessar esta frequência de imortalidade da alma, né, de grandeza do espírito, que é a inspiração. Eles apenas arrastam de uma forma rasa. Quem já se encontra de uma vida rasa por si mesmo, porque não existe por si próprio, pega se julgando, pré-julgando, ou coisas assim, a vida alheia, então os obsessores podem intuir.
Intuir as pessoas dividir, não compartilhar. Intuir as pessoas julgar, a não perdoar. Intuir as pessoas, vamos dizer, possuir, mas não se comprazer pelo que já é. Intuir as pessoas a se sentirem melhores porque são superiores, mas não se sentirem úteis porque se fazem necessárias de alguma forma, muitas das vezes não pelo que preconizam na sua fé, ou na sua religião, na sua crença, mas pela oportunidade de exemplo, se fazer de bem e de boa vontade, na sua própria vida existente intimidade e, por que não dizer, de uma forma amigável à vida alheia. Valeu, muito obrigado a todos aí que me aguentaram até agora. Isso aqui é uma gravação. Eu vou dar uma repaginada nesse videozinho, vou postar e fica para vocês aí aproveitarem ou não o meu dizer, vindo da minha intuição e da minha inspiração pelas pombogiras. Graças a Deus. Muito obrigado, viu? Valeu.